Shalom, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu vou estar reagindo a um vídeo do professor Marcelo de Andrade. Na verdade, foi um inscrito do canal que pediu que eu reagisse. Ele falou que ele usa muito Kabbalah, fala de Kabbalah e da influência da Kabbalah sobre o comunismo. E eu fiquei assim, calma, não tem nada a ver isso, onde que esse cara tira isso? Eu fui procurar. Na verdade, eu entendi, depois eu vi quem era a pessoa, mas não sabia nem que chamava ele chamava isso, não conhecia ele, na verdade. Já tinha visto ele alguns vídeos, não sabia que ele era o professor. E vendo alguns vídeos dele, eu comecei a me deparar com muitas coisas de antissemitismo. Apesar desse vídeo que vai estar sendo aqui, é um corte de uma aula que ele fez, que você pode ver no canal dele, e tem um pedaço lá que ele fala, né, abertamente sobre isso, né, que ele fala que não é antissemitismo, que ele não está fazendo nada antissemita. Mas a gente vai ver que, de fato, no decorrer dos vídeos que eu vou fazendo sobre ele, você vai ver que tem sim um teor de antissemitismo aqui, contra o judaísmo, contra a religião judaica. Se o judeu se converter ao cristianismo, ele não tem problema nenhum, ele fica tranquilo. Isso que ele fala lá no início. Tá? E aqui vai estar falando sobre o cristão protestante, né? Ele vai falar sobre os evangélicos, em geral. Ele vai falar que o Kabbalah teve influência sobre eles. E a gente vai ver se de fato teve, ou se é uma maluquice dele que ele está inventando. Entende? É um cara estudioso, não estou falando que não seja uma pessoa estudiosa, é uma pessoa que tem bastante conhecimento, mas ele tem conhecimento histórico, de períodos históricos, nome de pessoas, mas ele não entende sobre o assunto Kabbalah. E ele não sabe o que é Kabbalah. Ele pegou, de repente, um livro falando sobre Kabbalah, leu livros falando sobre Kabbalah, mas não sabe o que é a Kabbalah de verdade. Ele sabe o que é o nome, mas não tem entendimento nenhum de Kabbalah. Tá? Vamos começar aqui a reação do que ele está falando. Vários pontos onde a Kabbalah e o judaísmo influenciaram o protestantismo. Então, imagem. A questão da imagem. Os protestantes, obviamente, não têm imagem. De onde que eles tiraram isso? Do judaísmo, claro, porque no judaísmo também não tem imagem. Isso tanto do ponto de vista do judaísmo como do ponto de vista cabalista, porque eu falei que, segundo a tradição deles, o Moisés, Abraão tinha destruído todas as imagens. Agora, normalmente, tanto assim para o protestantismo como o judaísmo, como são teses completamente absurdas, eles estabelecem conclusões e depois vão buscar premissas na Bíblia, né? Sempre assim. Eu deixei isso, ele falar esse pedaço, né? Primeiro eles geram conclusões, depois vão buscar a premissa na Bíblia. É um cara que acho que não conhece nada de Bíblia. Pelo jeito dele, acho que ele nunca leu isso, né? Na verdade, não sei se ele leu. Ele já viu que muitas besteiras que ele fala, ele pega alguns textos, né, para dizer que sabe, mas não leu. Na verdade, não leu. Se ele lesse, ele estaria preocupado com o que está escrito em Êxodo, né? Shemot 20. Isso está tanto na Torá como no Pentateuco, na Bíblia, é o segundo livro da Bíblia. Isso no versículo 3, né? Seria os 10 mandamentos. No segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Isso é o Criador falando, tá? Não farás para ti imagens de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás. Eu sou o Senhor eterno, o teu Deus. Tá? Vamos parar por aqui. Então, está na Torá. A primícia é a Torá. Ele não leu isso, né? Então, o cristão, na verdade, se ele lesse um pouco a história cristã, que eu não concordo com Martinho Lutero, uma das coisas que eles protestaram foi isso, dos santos, das imagens. E ele também acho que não conhece um pouco a história da própria igreja dele, porque, assim, padres não tem referência. Eu sou do Rio de Janeiro, na minha cidade, lá em Teresópolis, tinha um padre lá, eu não conheci ele pessoalmente, não sei quem é, mas tinha pessoas que faziam parte lá, que eram amigos, foram criados comigo, e o padre estava tirando os santos lá de dentro. Teve pessoas que mais antigos, mais apegados aos santos, estavam tirando e estavam mostrando que aquilo é idolatria, que não se podia dentro da igreja. Mas isso é um pensamento da própria igreja católica. Tá? E tinha também outras igrejas, né? Tem um movimento que eu não sei qual que é, dentro da igreja católica, do cristianismo católico, que eles também são contra isso. É visto como rebeldes, tem esse movimento. Ele deveria estudar um pouco mais sobre essas questões. Ele deveria estar mais preocupado com o que o cristianismo fala que os cabalistas falam, né? Mas acho que ele estava focando em outros assuntos, né? Querendo vender uma ideia que nem ele consegue entender. Vamos dar continuidade.
Então, que conclusão é essa que não pode ter imagem? Então, investigando um pouco, eu vi 2 pontos importantes nisso. Um primeiro ponto é o igualitarismo, porque a imagem se refere a santos que estão no céu. Ora, ter santo fere o igualitarismo. E o protestantismo vai culminar no igualitarismo, assim como o pensamento cabalístico é completamente igualitário. E outro ponto e principal é que qualquer contato com a divindade, com a Ensof, com Ain, qualquer nome que se dê, nada metafísico, com aquela divindade, ela tem que ser feita de modo místico, de modo subterrâneo. Qualquer mundo com aquelas esferas superiores das emanações das Sephiroth tem que ser feitas por vias. Olha só, mostra aqui que ele não entende nada do judaísmo, nem da fé protestante. Desculpa, se você é católico, ele não entende nada disso, ele não sabe nada. Primeiro que no judaísmo não diz que você tem que ter misticismo, que você pode falar com a Hashem, não. Você pode rezar. Pegam rezas. Sidu, eu faço lá, vou na sinagoga, faço minha reza lá no Sidu, que chama, né? Vocês também, católicos, fazem rezas, tá? Né? Fala reza ali, que são salmos, são rezas estabelecidas que foram canalizadas para falar com a Hashem. Eu faço ali, estou me conectando a Hashem. Rezas. Tá? Não sei de onde que ele tirou isso. Ele não sabe nada de Kabbalah. Outra coisa, o próprio cristão. Muitos cristãos vão fazer o quê? Faz orações nas igrejas, no montes, nos lugares. Né? Quem conhece um cristão protestante, ele sabe o que ele faz. Só perguntar para ele. Né? Então, mas ele vai na primícia, ele faz umas primícias de acusar e depois tentar usar questões para acusar. Então, ele não usa nenhum texto, ele não pega nenhum texto bíblico para dizer que eles estão errados. Não é verdade? Tanto os cabalistas, que não é cabalista, é a ideia judaica, tá? Isso é de judeus tanto que acreditam na Kabbalah e tem judeus que não acreditam na Kabbalah, não tem essa ideia, eles vão acreditar que está na Torá. E para eles tudo esse pensamento é idolatria se você se prostra diante de imagens, tá? Tem imagens, esculturas, é idolatria. Voltando aqui novamente ao nosso professor. Místicas e irracionais. Ora, a imagem é uma como essa daqui, que é uma imagem bem bonita, ela tem uma proporção. Vocês não vão ver a imagem porque foi cortada aqui, cortou a imagem para você não ver, porque é uma idolatria. Mas ele está do lado dele, tem uma imagem. Se você procurar esse vídeo original, você vai ver que tem uma imagem ali, e atrás dele também tem ali uma imagem lá. Isso é idolatria, isso aqui está aqui, é só ler, está ali. Hashem, qual é o problema de Hashem? O problema é que algumas pessoas pegam, esse aqui está o texto de Hashem determinando não farás para ti imagem, escultura de nada que está no céu, nada que está na terra, dentro do mar, não importa. Como a imagem das suas ideias, não importa, não pode. Não se postará diante delas, né? Não, o que é? Eu não vou acreditar que ela tem forças, tá? Que elas podem fazer alguma coisa por mim. Aí ele vai justificar, não, aquela pessoa ali foi uma pessoa que morreu, então tem uma imagem dela para guardar, a foto dela, para lembrar dela. Não. Essas pessoas geralmente vão diante dela e pedem ela assim, né? Desculpa pegar esse copo aqui. A imagem, ô fulano, pede a Deus para me ajudar, fulano, pede a Deus. Não, ela tá pedindo. Aí uma vez eu perguntei a uma católica por que ela fazia isso, uma pessoa que era amiga, que eu trabalhava com vendas, então eu trabalhava com vendas, conhecia muitas pessoas. E eu perguntei para ela, e ela disse, porque Deus fica sobrecarregado. Falha do cristianismo, não sabe quem é Hashem, ele não entende que é Hashem. Só uma pessoa que não conhece a grandeza de Hashem entende que pensa que ele vai ficar cansado, tá? Então, ele está ali do lado de uma imagem, por isso que ele está falando aqui, esse pedaço aqui. Ela tem uma matéria, tem cor, tudo. Então ela faz uma ponte racional com Nossa Senhora no céu, tentando representar pela via material certos atributos que Nossa Senhora tem, certas qualidades tem. Então é uma ponte racional com o céu. Como toda ponte tem que ser esotérica, então não pode ter imagem. Né? Justamente. Aí, para ele justificar a idolatria dele, ele culpa a Kabbalah. Né? Na verdade, ele culpa porque tem que ser esotérico. Não, a gente pode chegar a Hashem falando, eu estou aqui agora, eu posso rezar para Hashem de fato com respeito, com uma boa vestimenta, porque eu estou entrando diante de um grande rei, o rei dos reis, o grande Senhor, o que criou toda a humanidade, que fez toda a criação. Então tem que estar diante dele com referência, com respeito, né? Então não tem assim, eu tenho que pegar um caminho de misticismo para chegar até em cima. Eu não sei de onde que ele tirou essas ideias, né? Ele vai falar que pegou uns livros aí, ele vai usar muito livro,
Esse é um dos questões que mais pessoas usam, né? Essas pessoas que querem falar besteiras, eles começam a pegar livros, começam a pegar esse livro aqui, porque esse livro, no livro tal fala isso. Quem disse que no livro tal está dizendo algo? Aquilo é uma verdade absoluta? Então quer dizer que um cara diz que os homens até 1500 era macaco. Então todos evoluíram até agora? Não, são ideias. Igual a Darwin, a teoria de Darwin, a teoria, a nome pela teoria já diz, teoria, até hoje estão tentando se confirmar a evolução. Tá? Não estou dizendo que não existiu evolução, não existe, eu acredito, mas dentro daquilo da questão divina, não da questão puramente acidental. Mas ele aqui, ele está tentando dibrar e não traz texto nenhum, né? A gente vai poder ver aqui da Torá para justificar o erro dele, né? Que é o erro católico. Nesse veio que depois vai se trabalhar contra a arte, pelo menos numa perspectiva cabalista, que depois eu vou comentar se der tempo. Outro ponto protestante que na realidade é de origem cabalista é do livre exame da Bíblia. Claro, todo protestante tem o livre exame, cada um interpreta a Bíblia como quer. Só que os cabalistas já defendiam isso há muito tempo antes do Lutero. Segundo as teses cabalistas, ao pé do Monte Sinai tinha 600 mil judeus. E a cada um desses 600 mil judeus, cada um recebeu uma chave diferente para interpretar a Torá. Então, está aí a raiz do livre exame da Bíblia. Eu não sei de onde que ele tirou isso, né? A gente vê aqui um erro grotesco. Existe, isso não é Cabalá. Ele está pegando um texto e dizendo que é Cabalá, ele está falando, está pegando alguns estudos que ele viu, não sei de onde que ele foi pegando, falando, existia 600 mil israelitas, né, que saíram do monte ali, são 600 mil. A Torá, se pegar os contos lá, vai dar 600 mil. A Torá está falando toda hora, fazendo um conto de 600 mil. Morre uma turma, depois aparece, fazendo novamente a conta lá, 600 mil. São 600 mil. Fala que cada um deles representa a letra da Torá. Nenhum deles diz que eles representam uma forma de interpretar a Torá. Esse estudo livre dele, que está dizendo aqui, é o problema que o católico tem. Que não é o livre, né? O católico tinha o problema? O católico ele não lia a Bíblia. O nome Bíblia Sagrada, se as pessoas estudarem um pouco, vai ver que o sagrado está dizendo assim, você profano, você que não é sagrado, você que não tem autoridade, você não pode ler. O sagrado não veio porque ela era de fato sagrada, veio porque para pegar o plebeu, aquele cara, o ignorante, né, que não era só o pobre, mas a maioria até dos cortesãos, os caras de mais ricos, não tinha essa capacidade de ler. Então estava proibido, porque estava tudo escrito em latim. Somente os nobres da Igreja Católica tinham essa capacidade para poder ler. Então quem quisesse estudar a Bíblia, tinha que fazer o quê? Ou tinha que se converter ao judaísmo, né, que era o que tinha que lia, ou o cristão tinha que virar padre. Eram duas formas. Virar judeu era quase que impossível. Os judeus nós somos um povo fechado, não fazemos conversões à torta de viria, mas não é assim. E também tinha proibições católicas em quase toda a Europa de proibindo pessoas de se converter. Isso é histórico, tá? Então, o que acontecia? As pessoas estavam criticando a leitura, daí você busca lá a interpretação. Os judeus são contra essa livre interpretação, os sábios também são. Falam que, na verdade, quando a Torá foi traduzida para o grego, que é a Septuaginta, ali, que foi forçados, tá? Eles não fizeram por livre, porque estavam livres, querendo, desejando fazer, não, foram forçados por um imperador a fazer essa interpretação, essa tradução. Tem um vídeo no canal que fala sobre isso, mas de repente, se eu tiver em dúvida, eu posso explicar melhor isso em outro vídeo. O que acontece? Então eles foram forçados a fazer essa tradução e eles botaram o teu jejum de 10 de Tevet, porque a partir do momento que as pessoas têm uma tradução, eles pensam que isso é aquilo ali, a verdade absoluta está ali dentro. Eles não conseguem ir para o hebraico para entender o que o hebraico quer dizer, que é a língua verdadeira, de onde ela foi escrita, o que ele está trazendo de referência para as pessoas. Tá? Então, no judaísmo tem sim 72 interpretações da Torá, 72 formas de você entender a Torá. Mas isso foi dado por Hashem ao povo de Israel. Tá? E esse indivíduo não conhece isso, né? Então isso não é Cabalá, tá? Isso é Torá. Eles chegam a esses 600 mil a delírios interpretativos. Então eles dizem que tem 600 mil, mas a Torá só tem 3.600 letras. Então tem 2.400 letras ocultas. Então teria que fazer um rearranjo na Torá para chegar a 600 mil. Aí ele faz um debochezinho, com uma teoria de deboche, e um vídeo que vai apoiar para o público. Eu acho que uma pessoa dessa, quando a gente vai falar de um outro pensamento, de um outro, a gente tem que respeitar um pouco se a gente está fazendo
falando sobre outro povo, né? Outra religião. Mas o cristianismo, na sua maioria, não digo todos, mas teve muitas pessoas como ele, né? Que debochavam da fé dos outros, perseguiam e matavam. Pessoas como ele faziam isso, tá bom? Esse é o tipo de pessoas que a gente tem que entender que causa um problema para o mundo. Diz que também a Torá, como a Torá é divina para eles, e lendo a Torá não acontece milagre, significa que ela está mal arranjada. Se rearranjasse a Torá, a pessoa que lesse a Torá podia fazer milagres e reconstruir mundos. Não sei de onde que ele também tirou essas ideias malucas, né? E daí também veio outro terceiro aspecto que os protestantes herdaram da Cabala, que é a idolatria da Bíblia, né? Os protestantes têm a Bíblia como um ídolo, igual os cabalistas, claro, que vem aquilo ali como um ídolo capaz de operar milagres para quem só lê a Torá de modo correto. Vamos lá, vamos ler alguns textos aqui para ver se de repente a gente tem a Bíblia idolatria ou a gente entende que isso aqui é a palavra, né? Quando eu pego isso aqui, a Torá, isso aqui é uma Torá publicada, a Torá ainda, até os dias de hoje, a Torá mesmo que se lê na sinagoga, ela é feita em pergaminhos, né? Então é um grande rolo com diversos pergaminhos feito de couro de animal, de carneiro. Vamos ler alguns salmos aqui para você ver. Tá? Esse aqui é o Tanar, isso aqui seria o Tanar. Seria o Velho Testamento cristão. Salmo 119, 67. Você pode procurar na sua Bíblia, aí no seu livro, em casa. Você vai ver que eu estou falando aqui. E você vai achar várias referências. Salmo 119 todo, se você ler, você vai entender que é a Torá. Ele vai falar muito aqui sobre a Torá, o rei Davi escrevendo, tá? É muito interessante você ler sobre isso. Mas eu vou ler também, vou procurar o texto do Novo Testamento aqui, para vocês entenderem que até Jesus fala sobre isso. Esse indivíduo, acho que também não lê o Novo Testamento. Ele é um cristão que está mais preocupado em falar mal da religião dos outros que ler sobre a sua própria crença, né? Eu acho que está com esse problema sério. Deixa eu ver aqui. Antes de estudar a tua lei, a lei Torá, eu andava em erro, mas agora a tua palavra tenho guardado. Opa! Interessante isso, né? Vamos ver o 70 aqui também. Seus corações se tornaram insensíveis, como se tivessem revestidos de gordura, mas eu continuo encontrando prazer na tua Torá. Vai ver aqui vários versículos falando, né? O 160, o versículo 165, né? Ele vai falar assim, o 165, há muitas paz, há muita shalom para aqueles que amam a tua lei, a tua Torá. Para eles não há tropeço. Uau! E várias na própria Torá, Hashem mandando seguir o que está escrito aqui dentro. Hashem determina, bota como perpétuo, né? Algo perpétuo que vai prosseguir. Mas o indivíduo não lê, o indivíduo não sabe disso. Uau, isso não é Cabalá, meu filho, isso é Torá. Isso é Torá. O cristão entendeu porque o cristão começou a ler, porque ele precisava entender melhor sobre aquilo, né? O protestante. Foi isso uma das questões todas. Que a primeira tradução foi feita por Martinho Lutero para o alemão, do latim. Não é que eu acho que o Martinho Lutero foi boa pessoa, não, tá? Mas foi o primeiro a bater de frente com a Igreja Católica, né? Então esse indivíduo aqui não entende nada de Torá. Nem de Bíblia, né? Nem nada. Acho que sim, né? Falando também aqui, vamos ler aqui o que o Novo Testamento fala. Então vamos no celular aqui, tá? Mateus 7. Vamos falar para Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Opa! Jesus está falando isso. E como você sabe a vontade do Pai se você não lê a Torá? Você não lê o Taná, né, meu filho? Se a pessoa não lê, não tem como saber, né? Muitos dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci, afasta-se de mim, vocês que praticam mal. Aqui nas Bíblias mais antigas, esse mal aqui estaria, aqui vocês que praticam a iniquidade. A palavra iniquidade vai dizer sem justiça, tá? E como pratica a justiça se não existe lei? Né? Se a lei foi abolida. Será que a lei foi abolida? Vamos ler também. E as pessoas dizem que a lei foi abolida, não, a lei, Jesus cumpriu a lei. Não. Eu não acredito em Jesus, tá? Eu só estou respondendo aqui os cristãos também que tentam botar isso, né? Mateus 5, 17.
Não cuides que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tiro jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo tem que cumprir tudo, né? Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, ele vai falando que é menor no reino dos céus, aquele que vão fazer tudo é grande no reino dos céus, ele vai falando isso tudo, porque eu vos digo que se a vossa justiça, tá? Não exceder das escribas e de fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Opa! Então não é só aceitar Jesus que vai para o reino dos céus no cristianismo? Ué, não é isso que todo mundo fala? Ah, porque Paulo fala isso? Ué, quem está falando aqui é Jesus? Quem é? Quem é o Messias? É Paulo ou Jesus? Estranho, né? Ele disse que se não exceder, é bem pesado. Eu não vou falar que ele é pior que o judaísmo do Messias, né? Ele é bem rigoroso. Porque assim, tu entender que a justiça tem que exceder dos escribas e dos fariseus, são pessoas que praticavam, eram severas na praticar as leis. Isso aí é histórico, né? Eles eram severos. Então, se tua justiça tem que exceder deles, você tem que, assim, não só cumprir a lei, mas tem que praticar ela da forma justa, correta. Pessoal, como esse vídeo vai ficar muito grande, ele vai ser colocado em parte, tá bom? Então você vê a primeira parte, a segunda parte, e de repente eu posso até ser em três partes, para que fique mais tranquilo para você assistir. Ficamos até ao próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe, dá o seu like e faça seu comentário, que eu vou gostar muito ali de poder responder, ou dar um coraçãozinho lá e um like. Um abraço, até o próximo vídeo.